Fala aí, pessoal, tranquilidade, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre força gravitacional, né? Revisãozinha sobre força gravitacional. Né? O que seria essa força gravitacional, né? É uma força, né, de atração, tá bom? É uma força de atração mútua que existe em quê? Né? Em todos os corpos aí, né? Que possuem massa, certo? No nosso universo. Então essa força gravitacional, ela é só de forma atrativa, tá bom? Ela só atrai, ela é sempre força atrativa e nunca repulsiva. Na lei de Coulomb a gente estuda as cargas, a gente sabe que pode, né, entender que pode ser repulsiva, né, ou atrativa. Mas a gravitacional é uma força mútua, né, com mesma intensidade aí, certo? A mesma intensidade que eu atraio o objeto está me atraindo, né? Então tem a mesma intensidade, né? Mesmo módulo e o mesmo valor numérico. O que a gente entende, né? Um par de forças que acontece, né? Um par de ação e reação. Fechou? Então a gente pode entender que essa força, a força que atrai a Lua, né, é exatamente igual à força que a força que a Terra atrai a Lua é exatamente igual à força que a Lua atrai a Terra. Fechou? Tem a mesma intensidade. Belezinha, né? Então, Isaac Newton, né, brilhantemente, ele, né, desenvolveu, né, e conseguiu enxergar, né, a lei da gravitação universal de Newton, né? O que permite calcular essa força gravitacional entre o que? Dois corpos. Então, essa interação entre essas duas forças, né, a gente tem que entender que tem a mesma intensidade somente em sentidos opostos. Fechou. Então, Isaac Newton diz pra gente que essa força gravitacional é nada mais que uma constante gravitacional, bem pequenininha o seu valor, né? Que é o que? Diretamente proporcional ao produto das suas massas, da massa entre os corpos, e inversamente proporcional, né, ao quadrado da distância entre elas, tá bom? Então, ou a distância ao quadrado entre esses dois corpos. Então, a gente diz que distância ao quadrado. Beleza, então o G aqui vem de constante gravitacional. E essa constante é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, né, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Aqui, né, o produto das massas é diretamente proporcional. Por que é diretamente proporcional? Quanto maior a massa, né, do corpo, maior a sua força de atração. Show de bola. Então vamos lá. E aqui massas, beleza? E essa massa aqui em quilograma, bonitinho. E o D vem de distância. Por que inversamente proporcional à sua distância, né? Porque pensa comigo, né? Dois corpos aqui, no caso, né? Pegar aqui dois planetas, né? O planeta Terra e a Lua. Então, essa distância entre os centros, né, desses dois corpos, e aqui em metros. Então, tá bom. Se eu aumentar essa distância, pessoal, estou pegando aqui o planeta Terra, né, com a Lua. Quanto mais distantes estiverem, né, menor essa força de atração, certo? Menor essa força gravitacional, né? Então, assim, a Lua está na posição exatamente adequada, que é onde existe uma força com a mesma intensidade, onde a Terra ela pegou por ser ser mais massiva, ela ser massiva, que é onde conseguiu, né, manter a Lua aí em órbita, né? E essa órbita lunar é devido, né, a essa força gravitacional. Belezinha, né? Então, o que mais a gente consegue entender? Essa, que nem eu disse, é uma força, é um par de ação, é um par de força de ação e reação. Né? Se a Terra atrai um objeto, o objeto também atrai a Terra com a mesma intensidade, mas em sentido que oposto. Perfeito. Então, a importância disso é o que mantém a gente no chão. Mantém a Lua em órbita, né, ao redor da Terra, e os planetas ao redor do Sol. Muito importante o estudo sobre quem? Né, as forças gravitacionais.
Show, né? Vamos pensar então numa atração gravitacional da Terra sobre um objeto. O que a gente chama isso aí? Força-peso, né? Essa força-peso é uma força, né, que tende a puxar nós para o centro da Terra. A gente chama de força-peso e essa força-peso a gente diz que é calculada da seguinte forma, né, que força-peso é exatamente igual a massa, o produto da massa vezes a aceleração. Olha que bacana, né? Então, essa aceleração da gravidade. Então, essa gravidade que nós temos no planeta Terra, de aproximadamente aí, né, vamos colocar aqui 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado, significa o quê, né? Isso, ele diz tudo sobre a queda livre de um objeto, né? Porque sim, 10 metros por segundo ao quadrado significa que um objeto ele cai 10 metros por segundo a cada um segundo. Isso é a ideia, né? Se eu tenho, né, essa força-peso, né, eu vou ter uma aceleração. E aí a gente consegue observar que cada planeta possui a sua, né, possui a sua gravidade, né, possui a sua aceleração aí. Então, o que mantém, né, nós aqui no chão é exatamente devido a essa atração gravitacional, beleza? Que chamamos de peso. Tranquilo, né? E o que significa, né? O que é mais importante é essa força gravitacional? A força gravitacional da Lua, ela rege basicamente o que, pessoal? Da Lua e do Sol são responsáveis pelas variações de quem? Das marés. Então, da mesma forma, da mesma intensidade que a Terra, né, ela atrai a Lua também atrai a Terra. Então, o posicionamento da Lua, onde a gente tem as marés, né, alta e baixa. Show de bola. Então, essa parte, né, ficou bem bacana, né, a gente conseguiu falar bem sobre isso. E agora é entender um pouquinho mais, né, pensando aqui, né, numa órbita rapidinho, né, pensando aqui no planeta Terra, perto, e planeta Terra, uma órbita do planeta Terra, onde eu vou ter um satélite. Beleza, né? Então vamos supor que o satélite, ele vai descrever o quê? Vamos supor que o satélite seja aqui, não ficou exatamente como eu queria, mas está bom. Então o satélite, vamos supor que o satélite está aqui, bonitinho, e esse satélite aqui, ó, vou desenhar esse satélite. Nesse satélite, por ele descrever o movimento circular, né? Aqui o nosso raio, beleza? Então, vou pegar aqui a minha Terra e esse raio da Terra, vou colocar um raio daqui até aqui. Perfeitamente, ó. Esse é o raio. Beleza, entre o raio do centro da Terra até a órbita. Fechou. Aqui a gente pode observar que o satélite está sob algumas ações, né? Como ele está em movimento circular, ele está no movimento tangencial, uma força tangencial, certo? É um satélite massa M aqui, e ele está sob uma força, né, de atração aqui. É uma força que descreve o movimento circular, é chamado de força da gravidade. No caso aqui, essa força da gravidade é exatamente a força centrípeta. Opa, é a força centrípeta? É. Por quê? Né, o que puxa para o centro aqui da circunferência do movimento circular é chamado de força centrípeta. Mas aqui a gente tem que, atuando nessa atração, né, a força gravitacional. E essa força gravitacional, então a gente pode dizer que a força gravitacional é igual exatamente à força centrípeta. Só que quem que é essa força gravitacional, né? A força gravitacional é a gravidade vezes o produto das massas, né, dividido por quem? Né, pela distância ao quadrado. Beleza, né? E essa distância, nada mais, vamos deixar mais, né, gatão aqui, que é o raio ao quadrado. A distância é o raio, né? Então, aqui, esse raio aqui. Perfeito, tem que ser igual a força centrípeta. Do jeito que a força centrípeta esqueceu, não esqueceu nada. Lógico que lembra. Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por quem? Pelo raio. Que bacana, né? Podemos dizer e compreender que podemos cortar, né, essa massa com essa massa, né, desconsiderando a massa menor, uma massa desprezível,
Beleza, em relação a que a gente está analisando o satélite. E aqui a gente pode, consequentemente, calcular a velocidade desse satélite. Usando um pouquinho de matemática, vou descrever que v ao quadrado vai ser igual a r vezes g vezes m dividido por r ao quadrado. Obviamente, matemática é a lindeza do mundo, que aqui eu posso dizer que vai ser que velocidade ao quadrado vai ser g vezes m dividido por quem? Por o raio. Basicamente, agora, só extrair. Portanto, temos que a velocidade é a raiz quadrada da constante vezes o produto da constante vezes a massa, né, dividido pelo raio. Olha que bacana. Então, quando está em órbita, a gente tem esse análise. E quando a gente diz o que? Um satélite rasante. O que seria um satélite rasante? Um satélite aí junto à superfície terrestre. Então, desprezando a resistência do ar, podemos descrever o quê? Que a força da gravidade, né? Vamos aqui, que a força da gravidade, tem que ser exatamente também igual ao quê? Por mais que ele está próximo, né, à superfície terrestre, ele precisa de uma velocidade de órbita, tá bom? E essa velocidade de órbita vai ser exatamente a força da gravidade, só que agora sobre a força peso, porque está sobre, né, a superfície terrestre, então está exatamente, né, sobre a força peso, né, e também vai ser igual a força centrípeta, que também vai executar, né, um movimento circular. Só que a força aqui é massa vezes quem? A gravidade. A força centrípeta a gente sabe que é isso daqui bonitinho. E massa com massa já foi embora para o espaço. Opa, que velocidade ao quadrado, então tem que ser quem? Gravidade vezes o raio. Vou deixar o raio aqui bonitinho com letra maiúscula. Então a velocidade nada mais que o produto entre quem? Né? Entre a nossa gravidade vezes o raio, a raiz quadrada dela. Perfeito, olha que coisa linda, né? A gente descreveu. Esse aqui é o módulo do que? Da nossa aceleração da gravidade. Nas proximidades da Terra, a gente considera o que mesmo? Isso, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos então, qual será, né, a velocidade aproximada que a gente consegue observar para entrar em né, esse satélite, né, virar, né, como chama? Virar um satélite da Terra, né? Transformar ali um satélite da Terra. Qual é essa velocidade que a gente precisa lançar ele? Então, a gente pode dizer o que? Se velocidade eu não tenho, né? Vamos aqui escrever velocidade. Velocidade vai ser igual a quem? Pô, gravidade. A gravidade é 10 vezes quem? Qual é o raio da Terra? O raio da Terra, pessoal, é aproximadamente quem? 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros. Perfeito. Então, vamos aqui, bonitinho, 6,4 vezes 10 a sexta. Belezinha, vamos cortar aqui com esse bonitinho aqui, né? Que isso vai dar raiz quadrada de quem? De 64 vezes 10 a sexta. Velocidade vai ser quem? Raiz quadrada de 64 é 8. 6 vai dar vezes 10 a quarta. Certo? Perfeito. Bonitinho. Então, lá, né? Opa, quarta não, quer dizer a terceira. Isso o quê? A gente está trabalhando com metros por quem? Por segundo. Velocidade, metros por segundo. Tranquilo. Só que aqui a gente pode observar que então que é 8.000 metros por segundo, ou podemos dizer que a velocidade, né, para tornar aí, né, para a gente torná-lo, né, transformar em um satélite da Terra, a gente precisa aqui, né, uma velocidade de aproximadamente 8 quilômetros por segundo, né, para a gente transformar ele num satélite rasante.
né, que é correspondente à velocidade de lançamento horizontal, beleza? E quando a gente chama isso daí, né, quando ele se torna um corpo para transformar um satélite da Terra, é chamada do quê? De velocidade cósmica primeira, tá bom? Mas é mais ou menos essa ideia, né? Então, nós temos essa força gravitacional, ela é existente, né? É muito importante, né, para os nossos estudos e descreve muitas coisas aí, regem aí as leis de Newton, certo? Espero que tenha compreendido, né? Bem bacana um estudo sobre, né, a força gravitacional. Um abraço e até a próxima.